Vocês não podem negligenciar a que grupo a farinha pertence, muito menos quais são as funções principais dessa farinha, tá? Porque isso aqui é importante para vocês acertarem as receitas. Uma coisa legal das funções aqui, falar disso, é que muita gente acredita que a farinha de amêndoas é uma farinha de estrutura. Já vi muita gente me perguntando, posso trocar farinha de arroz por farinha de amêndoas? Maciez e umidade. Funções principais da farinha de amêndoas. Função principal da farinha de arroz. Estrutura. É a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Então, se você troca a farinha de arroz, que vai dar suporte para a massa, por farinha de amêndoas, você vai desandar a sua receita. Você vai desestruturar a sua receita de bolo e ele vai baixar. Por que eu sei disso? Porque eu já fiz isso. Claro, né? A gente só aprende tentando. Eu troquei toda a farinha de arroz de uma receita de bolo por farinha de amêndoas. O que aconteceu com o meu bolo? Murchou, solou completamente, porque eu tirei toda a estrutura da minha massa e ainda por cima adicionei gordura. Então eu pesei ainda mais a minha massa, porque a quantidade que eu coloquei de farinha de amêndoas foi muito grande. Então tem essa proporção também. A gente vai falar de quantidade aqui no como usar, tá? Mas é importante vocês entenderem. Farinha de amêndoas a gente não usa em substituição da farinha de arroz, nem vice-versa. São farinhas com funções completamente diferentes. Perfeito? A gente tem que entender a função principal de cada farinha. Aqui da farinha de amêndoas é dar maciez e umidade, pelo seu teor elevado de proteínas e gorduras. Então a gente pode colocar aqui, ó, alto teor de proteínas e de gorduras. Logo, se eu tenho essas características na minha massa, eu não posso usar uma grande proporção em um bolo, porque senão a minha massa vai ficar pesada ao invés de leve. Tá vendo que tudo é quantidade? Tudo é quantidade. Minha mãe sempre fala assim, a diferença do remédio para o veneno é a quantidade. A diferença de você acertar uma receita ou errar também é a quantidade dos ingredientes que você está usando. Então é importante vocês perceberem isso. Eu não posso colocar numa receita 150 gramas de farinha de amêndoas. Numa receita de bolo médio. Não posso. Porque é muita farinha de amêndoas. Eu vou acabar pesando essa massa pelo excesso principalmente de gordura, porque eu já tenho gordura na receita. Então eu adiciono mais gordura ainda. E se vocês usarem uma ou outras farinhas que a gente usa para substituir a farinha de amêndoas, que tem um teor ainda maior de gordura, você pesa muito mais. Já já a gente fala sobre isso, tá? Bom, entenderam aqui sobre a farinha de amêndoas? Não vão mais substituir pela farinha de arroz, né? Nem vice-versa. Como que eu uso essa farinha? É importante vocês entenderem como usar, né? Eu tô aqui falando das características, vocês têm que conhecer as características, mas vocês têm que entender como usar essa farinha do jeito certo. Por exemplo, eu não posso usar essa farinha sozinha na minha receita. Já vi pessoas falando assim, não, substitui a farinha de trigo por farinha de amêndoas. É a mesma coisa. Nunca foi a mesma coisa. Tá errado quem fala isso. Porque não é a mesma coisa. A farinha de trigo agrega outras funções que são essenciais para a gente ter uma massa estruturada, macia, fofinha, que não esfarela. E a farinha de amêndoas só agrega umidade e maciez para a receita. Simples assim. Então, se eu tenho uma receita com só farinha de amêndoas, eu não tenho uma receita equilibrada. Então, o segredo do uso dessa farinha é a combinação. Vocês precisam entender que, para ter uma receita equilibrada, você precisa combinar farinhas que agreguem estrutura, maciez, umidade, leveza, liga, elasticidade. Farinhas que agreguem essas funções todas. Por que a gente trabalha com um mix aqui na confeitaria e panificação sem glúten, principalmente? Porque as farinhas sem glúten, uma farinha sem glúten sozinha, não agrega todas as funções da farinha de trigo. É por isso que a gente precisa usar uma combinação. É por isso que as receitas que você testa da internet que tem uma ou duas farinhas dão errado. Porque eu tenho que ter pelo menos 3 funções ali dentro. 3 tipos de farinhas diferentes. E a farinha de amêndoas, nesse caso, ela não entra no mix básico. Mas ela entra para complementar as características de maciez e umidade da massa.
para aumentar a durabilidade do produto, para você ter um bolo mais úmido, mais macio, mais amanteigado. Aí a gente adiciona a farinha de amêndoas. Então, tenham sempre em mente, sempre vocês precisam usar essa farinha em combinação com outras farinhas para você ter um resultado de um bolo sem glúten, macio, fofinho, equilibrado. Perfeito. Ela sozinha não funciona e ela somente com uma ou duas outras farinhas pode não funcionar. Com duas até vai, mas com uma só não. Então, a gente precisa entender essas funções e entender que sim, é necessário que a gente combine farinhas dentro das receitas. As pessoas chegam, algumas pessoas, né, chegam para mim e falam assim, nossa, mas as receitas sem glúten tem muita farinha. Que bom, porque elas precisam ter muitas farinhas. Muitas assim, 3, 4. Se elas tiverem uma ou duas, você vai ter um resultado ruim. Então, elas precisam ter 2, 3 ou 4 farinhas para ter um equilíbrio e você ter mais certeza de que aquela receita vai te dar um resultado perfeito. Como que eu procurava a receita antigamente? As que tivessem menos ingredientes. Por isso que eu errava sempre. Também, né? Um dos motivos, não era só isso. Mas era um dos motivos. Porque eu sempre procurava a receita que tinha só farinha de arroz, que tinha só farinha de arroz e polvilho doce. Porque ela era mais simples de eu fazer, era mais fácil de eu encontrar os ingredientes. Mas, infelizmente, não é assim que funciona, né? A gente sabe hoje que para ter um resultado perfeito e equilibrado, a gente precisa agregar as características que a farinha de trigo agrega. E não é só estrutura e liga. Não, tem muito mais. Então, conhecendo as farinhas principalmente, né, mas os demais ingredientes também é necessário que a gente conheça, nós vamos conseguir equilibrar essas farinhas, combinar as farinhas do jeito certo para ter um resultado perfeito. Você tem que conhecer porque, exemplo, farinha de amêndoas tem um sabor neutro, né? Mas a farinha de trigo sarraceno não. A farinha de grão de bico também não. Então, se você não conhece, você agrega uma proporção que pode, principalmente no bolo, né, que tem um sabor mais delicado, pode sobressair esse sabor. E aí você perde a característica daquela receita, daquele bolo, porque você usou uma farinha que deixa sabor residual na receita. Não é o caso da farinha de amêndoas, ela deixa um sabor neutro, tá? E esse aspecto mais amanteigado por conta da quantidade de proteínas e gorduras que ela tem dentro dela, tá bom? Cerca de 40% da farinha de amêndoas é gordura, então é muita gordura, certo? Então, como que a gente usa? Primeiro, em combinação. Sempre em combinação. Ah, mas será que eu posso adicionar em uma receita que não pede a farinha de amêndoas? E eu digo pra você, pode. Pode adicionar, sim, farinha de amêndoas em uma receita que não peça. Mas não é você adicionar 100 gramas de farinha de amêndoas. Você vai perceber qual é a quantidade total de farinhas que você tem. E dessa quantidade total, você vai colocar de 10 a 30%. Prestem atenção nessa proporção. Então, quando você inclui essa farinha na sua receita, você vai colocar de 10 a 30% em relação ao total de farinhas da receita. Exemplo. Meu bolo leva 100 gramas de farinhas. No geral, minha receita leva 100 gramas de farinhas. Então, você vai colocar de 10 a 30 gramas de farinha de amêndoas. Ah, meu mix leva 200. Você vai colocar de 20 a 60 gramas de farinha de amêndoas. Estão entendendo? Não é uma proporção gigantesca. Não pode ser uma proporção gigantesca, porque senão você desequilibra a receita. Lembra que eu disse que a farinha de amêndoas tem muita gordura? Se você adiciona essa farinha em uma receita que não tem e coloca logo ali 100, 150 gramas, você pesa a sua receita porque aquela receita já tinha gordura. Então, quando você quiser formular, criar uma receita com uma quantidade maior de farinha de amêndoas, que não é necessária, mas se você quiser, você tem que balancear os demais ingredientes. Não é simplesmente chegar e colocar 100 gramas de farinha de amêndoas. Porque ela interfere no resultado final. Eu vou ter que diminuir a quantidade de gordura, eu vou ter que equilibrar com outros tipos de farinhas ali, eu tenho que ver o teor de líquido, porque tudo modifica. Se você coloca uma farinha
com uma proporção muito grande em uma receita que ela não leva, você tem que reequilibrar totalmente essa receita. Gostou desse conteúdo? Então eu quero te convidar para participar da Semana Sem Glúten e Leite, um evento online gratuito onde eu vou te mostrar o caminho para você ser capaz de fazer pães e bolos perfeitos sem glúten e leite. Para participar, comente semana aqui abaixo que eu te envio um link pelo direct.